Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos aqui para a previsão do jogo entre Remo e Vasco da Gama neste sábado, dia 11 de abril de 2026, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. Tudo bem? Jogo deste sábado. Primeiramente vamos aqui com o tarô fazer as previsões numéricas e também de contexto de jogo e situações do jogo com o tarô. Depois, finalmente, vamos aqui com o baralho cigano fazer a previsão a respeito do resultado do jogo em si. Vamos lá, minha gente. Concentração máxima neste momento para esse jogo entre Remo e Vasco da Gama. Oráculo, por favor. Remo e Vasco da Gama jogarão neste sábado, 11 de abril de 2026, Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento é a respeito de contexto do jogo, situações gerais do jogo, Oráculo, e também numerações importantes dos times do Clube do Remo e do Vasco da Gama. Assim seja. Amém. Salve a força. Como é que vai ser esse jogo, hein, gente? Quais as situações desse jogo? 2 de espadas, ó. Impasses, algumas brigas, algumas discussões. Rei de espadas, ó. Isso aqui vai ser forte nesse jogo, hein? Uma autoridade, juiz, parece que tendo que intervir. E olha, o arcano 13, o arcano da morte. Olha, aqui me passa uma situação de jogo que provavelmente teremos algum jogador expulso aqui neste jogo, tá? Uma interferência direta da arbitragem nesse jogo aí, e sendo tendo uma discussão bem grande a este respeito, tá? Um impasse bem grande a respeito de se essa decisão vai ser correta, se não vai ser, aí vai pro VAR, ver, enfim, aquela novela toda que a gente conhece do futebol brasileiro. Mas teremos aqui provavelmente algum jogador expulso, ou até mesmo jogadores, pode ser no plural, tá? Mas uma interferência grande da arbitragem nesse jogo, um jogo que vai ser muito, muito brigado, muito pegado, tá bom? Tem essa energia aqui. Não tende a ser um jogo de muitos gols, não, tá? Não tem essa tendência, não. Numeração do Clube do Remo. Me veio valete de copas, que tem valor 11. O outro valete de copa, de paus agora, que tem valor 11 também. Duas cartas de valor 11 para o Remo, hein? E 3 de ouros. 3 de ouros. Vamos lá, minha gente. Numeração do Remo aqui que me chama a atenção. Vou fazer a soma, que a soma geral aqui para o Remo é 25, tá? 25. Temos também a soma total 7 e 11, tá? 25, 7 e 11 para o Clube do Remo. Seja de numeração de jogadores, se porventura houver, né, algum jogador do Remo que vista 25, 7 ou 11, e também tempo de jogo, tá? Para o Remo. O Vasco me veio com um eremita, arcano maior de número 9, com 7 de copas. E com 10 de espadas, tá? Olha, 26 a numeração do Vasco, tá? 26. 26 minutos do primeiro ou do segundo tempo, se porventura houver algum jogador do Vasco que vista 26, e também 8 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Vasco da Gama que vista 8, tudo bem? Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve. Agora vamos fazer a previsão a respeito do jogo em si aqui, gente, com o baralho cigano. Oráculo, por favor, Clube do Remo e Vasco da Gama jogarão neste sábado, dia 11 de abril de 2026, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, é a respeito do resultado deste jogo, oráculo. Vitória do Clube do Remo, empate. Vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama, respectivamente, oráculo, por favor.
Como é que vem o Remo? O Remo me veio com uns peixes, carta 34. Com o urso, carta de número 15. Grande posse de bola do Remo, tá? O Remo muitas vezes controlando o jogo fluindo para o Remo. O clube do Remo aqui tendo uma segurança, um controle grande. A âncora. Olha, o Remo finalizando bem, gente. Carta da âncora é carta de vitória, hein? É carta que sinaliza muitas vezes uma vitória, tá? Então o clube do Remo aqui está bem, jogo fluindo, gols fluindo para o Remo. O Remo tendo posse de bola, controle do jogo, tá? E aqui a âncora finalizando objetivos alcançados para o Remo, tá? Bom, vamos prosseguir. Empate me veio criança, carta 13. Me veio montanha, carta 21. Me veio cruz, carta de número 36. Não vejo energias aqui favoráveis para empate não, tá? Não, para empate não, minha gente. E o Vasco, hein? O Vasco me veio com a carta 4, carta da casa. Carta do homem, carta 28. É o próprio time do Vasco aqui representado. O Vasco, assim, bem preparado, bem estruturado. Time tranquilo, sereno, que vem forte. Carta do coração. Carta do coração. Que me demonstra o quê? Me demonstra raça, vontade. O Vasco com muita raça, com muita vontade. Só que o seguinte, gente, aí que está a situação. O Vasco joga bem, faz um bom jogo sim, porém o Remo, o que eu acredito nesse jogo aqui é o seguinte, que o Vasco pode aí sofrer com essa expulsão que eu já vi lá no tarô, algo do tipo. O Remo segura esse jogo, tá? O Remo segura esse jogo de alguma forma. Deve ser aí 1 a 0, vamos supor 2 a 1, algo do tipo, tá? Para o clube do Remo. E que aí sim o Remo ganha esse jogo desta forma, tá? Mas o Vasco jogando bem. O Vasco não joga mal, não. O Vasco faz uma boa partida, estruturado, raça, vontade, mas as coisas aqui favorecem ligeiramente mais o clube do Remo, tá? Então a minha previsão aqui, uma previsão difícil de se fazer devido à igualdade das cartas, né? Mas o Remo, o clube do Remo aqui, com uma ligeira vantagem, sim. Então eu faço aqui, eu não fico em cima do muro, vocês sabem. Posso errar? Posso. Porém, eu não fico aqui em cima do muro, então a minha previsão aqui para este jogo entre Remo e Vasco da Gama, neste dia 11 de abril de 2026, é de uma vitória do Clube do Remo. Remo e Vasco, vitória do Clube do Remo, neste dia 11 de abril de 2026. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez, agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Salve a sua força.